Boa noite, vamos começar mais uma palestra. Vamos entender um pouquinho mais de algumas coisas para que a nossa vida possa crescer e fluir em todas as áreas. Tudo que o homem aprende, tudo que aquilo que Deus nos permite aprender, é porque Ele tem um propósito e não tem nada mais poderoso do que isso. Que o Senhor, o desejo do Senhor é que nós aprendamos as coisas, possamos praticá-las e assim termos uma vida próspera e abençoada. Hoje eu vou falar de algo, eu considero importante falar sobre isso, por quê? Porque se nós entendermos o princípio de todas as coisas, nós vamos entender o meio do caminho e para onde nós estamos indo. Quando uma pessoa ela é herdeira, você não pode tomar posse, por exemplo, de uma herança sem que pai ou a mãe ou a pessoa esteja falecida. A partir do momento que acontece isso, as pessoas que estão naquele testamento são beneficiadas automaticamente. Não tem como, por exemplo, não dar a herança para alguém quando isso está em testamento. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala para nós que tudo é nosso. Tudo já foi conquistado por Jesus lá na cruz. Então o que quer dizer isso? Nós tomamos posse a partir do momento que Jesus ali falou, está consumado. Então, por que eu comecei esse assunto dessa forma? Porque, vamos entender uma coisa, se você é herdeiro, e você quer tomar posse de algo que deixaram para você, você simplesmente tem que ir lá, provar que você é herdeiro e usufruir, certo? Como que você explica para mim, por exemplo, você ser herdeiro de alguma coisa e passar necessidade? Então vamos lá, na herança, lá no testamento está dizendo que você tem direito a casas, carro, dinheiro, e essa pessoa vive passando dificuldades. Faz sentido? Tem alguma coisa errada nessa história, não tem? É a pessoa que deixou o testamento? É o testamento que está errado? Sabe o que isso quer dizer? Que tem coisas que nós vamos ter que ir atrás para receber. E algumas coisas vão chegar até nós sem nós precisarmos sair do lugar. Lembrando que aquilo que nós precisamos ir atrás não virá atrás de nós. Então eu começaria falando o seguinte: tome posse do que já é seu. Olha o que está escrito em Salmo 115, versículo 16. Ouça isso aqui que eu vou ler e vê se faz algum sentido nessa introdução que eu dei aqui. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Isso é o que está escrito no testamento. Deus está dizendo aqui, queridos, que os céus, os mais altos céus pertencem a Ele, mas a terra, ela pertence ao homem, pertence a nós. Tudo que existe na terra nos pertence. A pergunta que eu faria essa noite é: o que você está fazendo que você ainda não foi buscar isso? Eu fiz umas anotações aqui. Olha isso. Consumidor é igual a trabalhador. Eu vou fazer uma pergunta e quem souber levanta a mão, por favor. Vocês sabiam? Quem sabe essa resposta, levanta a mão. Quem aqui sabia que trabalho, segundo a Bíblia, é castigo? Quem sabia disso? Segundo a Bíblia, trabalho é castigo. Quando Deus deu para Adão a terra para lavrar,
era um entretenimento, irmão, sabia disso? Olha que lindo. A Bíblia fala que Deus deu a terra para Adão lavrar, os animais para conversar com ele. Deus ia todos os dias lá conversar com Adão. Onde tem trabalho nisso, gente? Adão não precisava fazer nada, as coisas já estavam ali prontas para ele ser servido. Presta atenção nisso aqui. Literalmente era um entretenimento ali para ele, tá? Ele não tinha, irmãos, em nenhum momento da Bíblia diz que Adão ia no Éden, no jardim do Éden, ele tinha que ir lá e suar a camisa, sabe? Pegar uma enxada, ai, deixa eu subir nessa árvore aqui porque senão vão morrer de fome. A Bíblia não fala isso não. Quando Deus falou para Adão, todas as coisas te pertencem. Aliás, irmãos, vamos falar um negócio aqui, eu abri um parênteses. Existem inúmeras, milhares de espécies no mundo de animais. Na terra, no céu e no mar. Adão deu nome para todos os animais que existem. Todos. Então por aí a gente já começa a entender que Adão tinha uma inteligência surreal. Já parou para pensar nisso? Irmãos, quando chega no 19º, a gente já nem lembra mais do primeiro. São milhares e milhares de espécies. Então Adão era um cara extremamente inteligente, vivia no jardim do Éden maravilhosamente bem, tudo do bom e do melhor. O que ele fazia ali era um entretenimento. Quando começou a ficar, eu acho que eu ainda vou, olha, Deus ainda falou, vou fazer a vida de Adão ficar melhor ainda, vou dar a Eva para Adão. Sabe por que eu estou falando isso? Primeiro que é para afirmar isso que eu falei aqui, tá? Que trabalho é castigo. Porque quando Adão caiu no pecado da desobediência lá no Éden, o que o Senhor falou para ele? Além de expulsá-lo do jardim? A partir de hoje, se quiser comer, vai ter que trabalhar. Você vira para um filho que faz uma arte, aí você chega em casa, você vira para o seu filho e fala, eu estou suspendendo por uma semana o seu videogame. Isso é castigo ou não é? É, não é? Então a partir do momento que você fala que alguém fez algo errado e você tira aquilo que ela mais gosta, aquilo que realmente a faz feliz, você está castigando ela, certo? Então vamos lá, trabalho é entretenimento? Não, irmãos, trabalho é castigo. Então, por isso que eu comecei a frase, consumidor é igual a trabalhador. Segundo a palavra de Deus, trabalho é castigo. Não é bênção. Quando Deus falou quem você era, Ele não pediu a sua opinião. Nem a minha. Se Deus quisesse saber a nossa opinião, irmãos, sinceramente, se Deus por um momento pensasse assim, eu quero a opinião dos meus filhos, Deus teria criado a gente no primeiro dia. Deus criou a gente quando? No 6º? Será que é para realmente não dar opinião? Por quê? Deus olhou para o homem e achou que ele não tinha capacidade para dar opinião? Não. É porque Deus conhece muito bem o ser humano e sabe que o ser humano ia ficar perguntando o seguinte: por que o mar é azul e não amarelo? Por que o girassol é amarelo em vez de verde? Porque o ser humano, ele é assim. E aliás, isso quando não é bem trabalhado no ser humano, só atrapalha. Toda hora tem uma opinião diferente, não consegue firmar num pensamento, em um entendimento e ir embora. O ser humano, irmãos, ele é comparado com uma folha seca, o vento leva para onde ele quiser. Então, quando eu escrevi isso daqui, que Deus ele não quer saber a nossa opinião, realmente, em 99% das vezes, ele não quer saber mesmo. Porque Deus ele quer que você entenda o que tem que ser feito e ir lá e fazer. Pronto. Você sabia que Deus está no controle da sua vida, né?
Isso todo mundo aqui tem consciência disso. Irmãos, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque vai faltar sinceridade. Eu vou responder por mim, eu já senti isso aqui. Mas, vocês sabiam que a inveja... A Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos. Quando a Bíblia fala dessa inveja, é aquela inveja, irmãos, assim... Eu não tenho inveja do que o Pedro tem. Eu não tenho inveja do que ele tem. Eu tenho inveja do que ele é. Então eu não quero o que o Pedro tem para mim. Eu não quero que o Pedro tenha aquilo que ele tem. Deu para entender? Por isso que a inveja ela é maligna. Porque você sentir inveja de alguém que tem um bem, por exemplo, é normal. Eu não sei se vocês sabem disso, mas se não souber pode pesquisar. A inveja, ela é um ato químico. Sabia disso? É químico você sentir inveja. Isso é natural do ser humano. Não é essa inveja que Deus fala na palavra. A inveja que Deus fala na palavra, que é a podridão dos ossos, é essa que eu acabei de falar. Eu não tenho inveja dos bens do Pedro, mas eu não quero que ele tenha esses bens. É essa inveja que Deus abomina. Entendeu? Eu até fiz um parênteses aqui, ó. A inveja é algo químico do cérebro, então não se sinta culpado muitas vezes. Irmãos, eu já senti inveja. Essa inveja química aqui, ó. Porém, quando vier esse sentimento, nós precisamos tratar dele para que ele não vire um monstro dentro de nós, porque a inveja química, se você não trata ela, ela vira exatamente essa inveja abominável da Bíblia. Então, por exemplo, eu vejo Pedro adquirindo uma coisa que eu quero. Quando você tem a mentalidade de Cristo, quando você tem uma mente saudável, você pensa o seguinte: se ele comprou este carro, por que eu não posso comprar um igual ou melhor? Por que eu não posso trabalhar e correr atrás e aprender alguma coisa diferente na minha vida, aprimorar alguma coisa e ter a mesma capacidade que ele tem de comprar? Aí o seu cérebro começa a entender que você não é um infeliz, um miserável que não consegue aquilo que o Pedro tem. Ele vai entender que você consegue sim, se você correr atrás. Então a questão é, o que você sente, o que você faz quando você sente essa inveja, por exemplo? Essas pessoas que falam assim: eu não sinto inveja. Jamais. Bom, aí essa pessoa ela tem que ser estudada pela NASA, porque a ciência prova que a inveja é algo químico do cérebro. Isso é normal do ser humano. É o que impulsiona, vamos dizer assim, o ser humano. Uma coisa importante aqui, ó, para refletirmos. Você vai descobrir que grandes heróis da Bíblia, eles saíram do lugar onde eles estavam para poder cumprir algum propósito na vida deles. Então, às vezes, o lugar que você está inserido não está sendo próspero o suficiente, que você gostaria que fosse, porque às vezes não é aquele local que você precisa estar. Você precisa sair dali. Luísa, como que eu saio? Eu sempre falo o seguinte: quando o time está ganhando, você não mexe, mas se o time estiver perdendo, você manda embora até o técnico. Então eu até ousaria dizer o seguinte: primeiro as pessoas andam em círculos. Sabe quando você percebe isso? Quando você encontra essa pessoa daqui a um tempo e a pessoa está do mesmo jeito, não aconteceu nada diferente na vida dela, nem opinião, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem nada. Eu escrevi assim, ó: primeiro as pessoas que andam em volta de você, normalmente elas não confiam em você. Alguém sabia disso aqui? Não, Luísa, onde eu ando as pessoas confiam em mim sim, a minha casa, minha família, meus amigos, minha esposa, minha namorada, confia em mim. Não confia, irmãos. A Bíblia fala que onde Jesus menos operou milagres foi na terra dele.
Por isso que ele fala que profeta de casa não tem honra. Inventa de fazer alguma coisa diferente da rota e fala para os seus familiares e amigos próximos o que você está pensando, para você ver como eles vão te falar. Responder isso, essa expectativa sua. Porque, irmãos, assim, normalmente as pessoas que convivem muito próximas a nós, elas não conseguem acreditar em nós, não é nem porque elas são maus, não tem nada a ver isso. É porque ela não consegue conceber que você é diferente dela, por exemplo. Por que você vai conseguir se eu não conseguir? Por que você está chegando agora e sentando na janelinha e acha que vai conseguir ficar 1000 anos luz na minha frente? Então, normalmente é isso que impede a pessoa de confiar em você, não é porque ela não te ama, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, nós que precisamos provar que aquela confiança que a pessoa precisa colocar em nós, ela é válida. Tem pessoas que falam que não conseguem fazer algo porque elas não têm inteligência suficiente. Eu já ouvi isso diversas vezes. Não foram poucas as vezes que eu ouvi isso. Eu sempre vou falar isso. A pessoa ela não precisa ser inteligente o suficiente, muito menos ter experiências mirabolantes. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida: tudo começa a partir de uma decisão. Você fazer é uma decisão, você não fazer também é uma decisão. Você tomou aquela decisão de não fazer. A diferença é que quando você toma a decisão e faz, tem um resultado. Quando você toma a decisão de não fazer, você também tem um resultado, ou seja, zero. Irmãos, não é loucura uma pessoa comprar uma chácara, uma fazenda, aí ela vai lá e planta. Ela vai embora para a casa dela, na cidade, e pensa assim: aquilo nunca vai nascer. Tem coisas que nascem. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do cactus. Como que um cactus nasce no deserto? Não sei se vocês já viram, às vezes no quintal de alguém, ou de vocês mesmos, no jardim, tem plantinhas que elas renascem das cinzas, do nada. Você fala: como que essa planta nasceu aqui? Não existe poder maior do que da decisão, sabe por quê? Primeiro, Jesus decidiu morrer por nós. Se Jesus só ficasse pensando, não teria acontecido nada. Jesus decidiu escolher 12 pessoas. Se todos os dias porque Jesus começou a missão dele aos 33 anos. Então Jesus não nasceu com 33 anos, certo? Jesus nasceu normal, como uma criança normal. Ele ficou 30 anos ali, onde ele morava ali, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, trabalhando, convivendo, se relacionando. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Uma vez eu pensei nisso e fui atrás dessa resposta. O que eu vou falar para vocês? Estou eu aqui, nós nos conhecemos, convivemos aqui, todo mundo juntos. Uns me conhecem mais, outros me conhecem menos, outros me conhecem mais ou menos. De repente, entra uma pessoa que nunca me viu, nada, zero, e senta aqui no banco. Se eu virar para vocês e falar assim, pessoal, eu descobri que a cor amarela, na verdade ela não é amarela. É uma cor branca que foi misturada com essa outra cor aqui e ficou amarela. Vocês me conhecem e vocês compartilham aqui comigo, nós estamos aqui há meses. Se eu falar isso, de uma certa forma, vocês não vão acreditar? Eu vou trazer aqui a informação e vou mostrar para vocês, certo? Porque vocês me conhecem. A Luísa não vai estar falando um blefe desse se realmente não tiver. Essa pessoa que está entrando agora, hoje, aqui, sentou ali. A hora que eu falar isso para ela, vocês acham que ela vai acreditar de prontidão isso que eu estou falando aqui? Sem validar nada? Ouvi esse negócio aí, né? Eu não conheço isso, irmãos. Essa pessoa que nunca me viu e nem ouviu, ela vai falar assim: da onde que ela tirou essa história? Ela vai ter que provar esse negócio aí, hein? Agora, dificilmente vocês iriam falar para me provar. Prova aí, Luísa, esse negócio. Porque vocês me conhecem. Vocês sabem que além de eu temer a Deus, eu jamais ia falar algo que não fosse verdadeiro aqui. Essa pessoa não tem obrigação nenhuma, está me vendo agora.
Por que eu abri esse parênteses? Jesus. Irmãos, vocês acham que Jesus do nada fez assim, ó, Pedro, larga a rede aí e segue-me. João, larga a rede aí e segue-me. A Bíblia fala que eles largaram imediatamente. Não foi assim, ó, eles pensaram por um instante e foram. Ou Pedro não foi no primeiro dia, ele foi no 7º dia. Ele precisou organizar primeiro, precisou observar Jesus primeiro para ver se Jesus não era picareta. Vocês nunca pararam para pensar por que esses caras falaram imediatamente, vamos, bora? Porque, irmãos, Jesus viveu 30 anos de uma maneira correta, plantando certo, agindo certo, e com isso ele ganhou a confiança dessas pessoas, a ponto dessas pessoas deixarem o que naquela época era a coisa mais importante da vida deles, que era a pesca, a vida deles. Você deixaria o seu emprego, que é tudo que você tem na sua vida, ou a sua família, ir atrás de um homem que você nem sabe se realmente o que ele está falando é... E onde vocês acham que se Jesus, que é Jesus, fez isso, ó, 30 anos ali ganhando no meio de campo, adquirindo confiança, sabendo fazer as coisas direito, amando, respeitando, quando ele falou, vem, vamos embora. Então, aqui, quando eu falo que é decisão, é o seguinte, quando Jesus resolver ser quem ele era, e fazer o que ele queria fazer, ele primeiro tomou uma decisão, eu vou salvar a humanidade, eu vou fazer o meu ministério, eu vou chamar 12 caras, e isso vai acontecer, pronto. Ele poderia ter desistido lá no céu, poderia ter desistido lá no deserto quando ele foi tentado, ele poderia ter desistido quando ele começou a apanhar ali, ele poderia ter desistido quando os apóstolos abandonaram ele poderia ter desistido quando as pessoas, a própria família não acreditava nele, que ele ia salvar a humanidade, ele podia ter desistido a hora que ele foi para a cruz e literalmente sofreu. Por que, Luísa, você está falando isso? Eu estou falando uma coisa, irmãos. Ou você faz realmente o espetáculo da sua vida, uma decisão da qual você não vai voltar atrás. Então assim, eu decidi ser feliz, eu decidi prosperar em todas as áreas da minha vida, eu decidi mudar de ambiente, eu decidi melhorar os meus relacionamentos. Pega esse negócio e fala, eu vou até o fim. Porque eu já entendi uma coisa, o problema das pessoas não é que elas não conseguem, não têm capacidade ou inteligência suficiente. O problema é que elas não tomam a decisão e quando tomam, elas não vão até o fim. Eu falo que eu tinha uma mania que parecia inofensiva, até o dia que eu descobri que ela era bem maligna. Eu começava as coisas e quando eu começava a ficar entediada, eu parava. Exemplo, eu começava a ler um livro super empolgada, começava a encher, ai, tá chato isso aqui, eu não consigo, desistia. Aí eu começo a fazer um curso, eita, que legal esse curso, bora lá, vambora. Começava, não quero mais. Pô, eu comecei a investir em umas amizades, nos ambientes legais, mas eu tô ficando com preguiça, que agora tá dando trabalho esse negócio. Então eu vou falar aqui, ó. Os livros que eu não terminei de ler, hoje eu sinto falta deles. As pessoas que eu larguei no meio do caminho, que eu desisti por algum motivo, vamos colocar a preguiça aí, porque relacionamento dá trabalho. Eu me arrependo porque essas pessoas poderiam estar no meu caminho hoje, junto comigo. E tudo que eu deixei pela metade da vida, essa é a pior parte, eu nunca vou saber o resultado que teria, porque eu não continuei. Porque se tem uma coisa que é real e que é intransponível, é o passado. Você nunca mais vai voltar lá, irmãos. Nunca mais você vai voltar lá. Então você trata, eu fiz isso, então vamos lá. Cada um tem que tratar de olhar para trás assim ó, e falar, eita, tem um passado ali atrás que não foi muito legal não. Eu não consigo voltar lá? Não, você não consegue. Então peraí. Então eu vou tomar a decisão desse presente aqui ser diferente.